Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Eu sou Adriano Ferrari, terapeuta, professor. Trabalho com programação neurolinguística, linguagem corporal, trabalho com desenvolvimento pessoal também e medicina oriental. Que aí entra diversas medicinas, principalmente a medicina tradicional chinesa, beleza? Se você está chegando pela primeira vez, peço que você assista os outros vídeos. Se você está acompanhando essa série de vídeos do medo, nós estamos agora no terceiro vídeo, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a questão do medo. Esse mês é o mês dos sentimentos, tá? Então a gente vai trabalhar todos os sentimentos, te mostrar principalmente a parte dos sentimentos negativos, que é o que você precisa aprender a controlar, certo? Para que você tenha uma vida melhor. Então nós estamos falando de vários aspectos do medo. Eu falei um pouquinho do medo desconhecido, do medo, né, do medo desconhecido, não, do medo interno e externo. Falei das variáveis do medo no último vídeo. Agora nós vamos falar do medo traumático, né? Que é um medo que muita gente tem. Eu vou explicar por que isso acontece e por que você fica com esse trauma e como que você pode solucionar isso também, né? E eu vou explicar isso nos próximos vídeos também, tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. Então vamos lá, medo traumático. Adriano, o que é um medo traumático? Cara, o medo traumático é traumático quando eu falo trauma, porque o trauma em si se fala sempre do corpo, né? Ah, a pessoa sofreu um trauma, uma lesão corporal. Nós temos a lesão emocional e sentimental também. E eu vou dar um exemplo para você, um exemplo muito que ocorre aí no dia a dia, todo dia. Presta atenção. Você já viu uma cena em que a pessoa é assaltada? Né? Aqueles assaltos que a pessoa fica de refém e aí a pessoa coloca o revólver na cabeça dela. E naqueles instantes em que está sendo negociado com aquela pessoa que está cometendo esse ato contra a pessoa, o que passa na cabeça dessa pessoa que está com o revólver na cabeça? Que ela vai o quê? Ela vai morrer. Então isso fica o tempo inteiro na cabeça dela. Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Isso cria um trauma, uma lesão sentimental emocional que forma como se fosse um valor dentro da cabeça da pessoa, que ela acaba tendo esse processo de traumatizar a vida dela através do medo. Então ela tem um trauma emocional sentimental. O que acontece? Isso fica como um gatilho mental, que toda vez que ela vê um assalto, toda vez que ela vê ou na televisão ou vê pessoalmente, automaticamente a cena que ela passou volta. E o que volta com a cena, Adriano? Todas as sensações fisiológicas que ela teve no dia. Não num ápice daquele dia, mas volta aquele pequeno tremor no corpo, aquele frio, aquele suador, volta aquela pequena queda de pressão, né? Aquele relaxamento dos esfínteres, tanto anal, né, como o da urina, quanto o esfíncter da bexiga. Então, o que acontece? A pessoa já traz aqueles sentimentos. Aquilo causou um trauma forte nela. Se ela não tirar esse trauma, ela vai ter um processo de bloqueio psicológico profundo que vai ter problemas nas outras áreas da sua vida. Então, é claro que isso faz um mal para a vida. Mas eu dei esse exemplo desse trauma, mas quais são os outros traumas? Por exemplo, crianças, né? Crianças que não tiveram a sua mente fortalecida pelos seus pais, quando vão para a escola e, por exemplo, são gordinhas e sofrem o tal do bullying, certo? E ela não tem uma segurança própria, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com medo de ir para a escola para não sofrer o bullying, para não sofrer esse processo, certo? De que difamam a estrutura corporal dela. E como ela não tem o poder psicoemocional para combater isso, gera um trauma psicológico que vem do medo. E daí vai outras, né? Cria um medo, aí vai outras coisas que podem gerar esse processo, né? Outros sentimentos que vêm depois do medo. O pânico, no caso do assalto, o pânico também vai, o terror também vai existir dentro da pessoa. A pessoa pode desenvolver um síndrome do pânico com um assalto desse.
toda vez que ela vê um assalto, ela entra em pânico, ela pode entrar em terror, ela pode desmaiar, ela pode ter convulsões, ela pode ter várias coisas geradas por esse gatilho e pelo trauma que ela teve. Então, medos traumáticos de crianças que apanharam muito na infância, certo? Pessoas que apanharam muito na infância, pessoas que sofreram agressões na infância, foram, por exemplo, agredidas sexualmente, ela sempre vai gerar um medo daquela questão. Mulheres que têm, por exemplo, que sofreram agressões sexuais na sua infância, ela vai desenvolver um medo daquela questão sexual na vida dela, que vai gerar problemas futuros nos relacionamentos que ela tiver. Ela vai ter sempre medo daquela questão. Por mais que a pessoa seja boa ou não, né? Seja boa, vamos dizer assim, ela vai desenvolver esse problema, certo? Então, é um trauma psicológico mental que a pessoa desenvolve. E como vencer esse trauma, Adriano? Existe técnica de acupuntura, de floragem de Bach, de psicologia na parte alopática, de programação neural, com a programação neurolinguística, linguagem corporal. Existem técnicas que você faz para limpar e para tirar esse trauma, esse pânico da pessoa. Isso é uma coisa que muitos profissionais já fazem. Hipnose ajuda, tem gente que trabalha com hipnose para quebrar esses traumas, e tem muita gente que sofre dessa questão. Então você entendeu como se forma um trauma? Um trauma vem daí. Eu dei alguns exemplos, mas tem diversos exemplos. Então, se você conhece alguém que tem esse trauma, você precisa ajudá-la a entender isso. Pede para ela assistir esses vídeos. No final desses vídeos, no último vídeo, que vai ser na sexta-feira, eu vou estar falando sobre essa questão do medo e como que você pode combater. E vou estar dando dicas também para você buscar profissionais para te ajudar nisso, certo? O que você não pode é deixar o medo consumir a sua vida. Se o medo consumir a sua vida, você não vai viver. Você vai ter uma vida totalmente desequilibrada, uma vida totalmente complicada. Muitas coisas não darão certo. E não é porque você é uma pessoa ruim ou não, é porque você às vezes tem bloqueios emocionais. E o medo é um deles. Quantas coisas, né? Quantas coisas não, mas vou trazer aqui de novo. Um dos maiores gatilhos mentais que a imprensa ou qualquer cara de marketing usa para te convencer a fazer o que ele quer é te colocar medo. Pode perceber isso, começa a perceber que você vai ver. Aí você começa a fazer o que ele quer porque ele usa o medo para te convencer a fazer determinada situação. Beleza? Ficamos por aqui. Amanhã nós vamos falar agora sobre a medicina chinesa, a linguagem corporal, o que o medo causa e como que você pode entender toda essa questão, e depois na sexta-feira como que você pode ter técnicas para se libertar do medo. Beleza? Forte abraço, fica aí comigo que você vai aprender bastante. Compartilha, dê o like, passa para o seu amigo, aperta o sininho, faz esse canal crescer. Esse canal, nosso objetivo é fazer com que você desenvolva cada vez mais a sua capacidade mental, corporal e também espiritual. Forte abraço para você.